Graça e paz. Amém? Amém. Boa noite a todos. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu creio que Deus marcou um encontro conosco neste lugar e você atendeu este convite, né, para se reunir neste lugar e ouvir aquilo que Ele tem para a sua vida. Queridos, eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus. Segundo Crônicas 33. Segundo Crônicas 33. Vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 13. Segundo Crônicas 33, versículo 1 ao versículo de número 13. Quem encontrou diz amém. Amém. A palavra do Eterno nos diz assim: Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar, e reinou 50 anos em Jerusalém. Ele fez o que era mal diante do Senhor, conforme as abominações dos povos que o Senhor havia expulsado da presença dos israelitas. Pois voltou a construir os altares das colinas que seu pai Ezequias tinha destruído, e levantou altares aos Balaíns, e fez postes ídolos, e adorou e serviu a todo o exército do céu. Também construiu altares no templo do Senhor, do qual o Senhor tinha dito: o meu nome estará em Jerusalém eternamente. Construiu altares a todo o exército do céu, nos 2 pátios do templo do Senhor. Também ofereceu seus filhos como sacrifício no vale do filho de Inom. Praticou feitiçaria, adivinhação e magia, instituiu adivinhos e feiticeiros. Fez muita maldade diante do Senhor, para o provocar a ira. Ele também colocou a imagem esculpida do ídolo, que tinha feito no templo de Deus, do qual Deus tinha dito a Davi e a seu filho Salomão: neste templo e em Jerusalém, que escolhi, de todas as tribos de Israel, eu porei o meu nome para sempre. E nunca mais removerei o pé de Israel da terra que destinei a vossos pais, contanto que tenho cuidado de fazer tudo o que eu lhes ordenei. Toda a lei, os estatutos e as normas dadas por intermédio de Moisés. Manassés levou Judá e os moradores de Jerusalém, presta atenção, a se desviarem, tanto que eles fizeram pior que as nações que o Senhor tinha destruído da presença dos israelitas. Versículo 10. O Senhor advertiu Manassés e ao seu povo, mas eles não deram ouvidos. Então o Senhor enviou os comandantes do exército do rei da Síria contra eles, os quais prenderam Manassés com ganchos e correntes de bronze e os levaram para a Babilônia. Em sua angústia, ele suplicou ao Senhor seu Deus, presta atenção, e humilhou-se muito diante do Deus de seus pais. Quando ele orou, Deus foi favorável e atendeu-lhe a súplica e o levou de volta a Jerusalém e ao seu reino. Então Manassés reconheceu que o Senhor era Deus. Feche os teus olhos. Pai bendito, Pai de amor, aqui está a tua palavra, Deus. Aplica ela, Senhor, aos nossos corações. Amamos a tua palavra. Queremos mais de ti, Senhor. Que o Senhor venha nos dar um direcionamento, uma palavra que seja resposta para aquilo que está no coração do teu filho, da tua filha. Eu creio que o Senhor tem algo tremendo e sobrenatural. Eu creio que o Senhor tem uma palavra de vida para ministrar aos nossos corações. Em o nome de Jesus. Amém. Aplauda a palavra de Deus. Ministrar hoje para vocês sobre o poder da humilhação.
Você pode repetir comigo? O poder, da humilhação. Esse personagem bíblico, conhecido por Manassés, a Bíblia vai falar de 5 Manassés. Mas esse daqui foi aquele que reinou em Jerusalém, né, em Judá, durante cerca de 50 anos. E este homem tinha tudo para ter uma vida brilhante, uma vida abençoada. Tinha tudo para ser um tremendo homem de Deus. Porque a vida dele era consequência de um grande milagre que Deus havia feito na vida do pai dele. Vou dar uma pincelada na história do pai dele. Ezequias era um rei justo, honesto, um homem temente a Deus, um homem que andava nos caminhos do Senhor. Ezequias adoece e Deus envia o profeta Isaías para falar com ele. E o profeta Isaías, quando chega lá, ele está acamado. E então o profeta disse para ele: olha, põe em ordem a sua casa, porque morrerás e não viverás. Qual foi a atitude do rei Ezequias? Ele virou-se para a parede. E ele começou a chorar. Ele começou a se derramar diante do Senhor. Disse: Senhor, eu tenho andado diante de Ti em sinceridade de coração. E ali ele, orando, se humilhando diante do Senhor, o profeta já tinha dado a mensagem, já estava lá no pátio, já estava indo embora. Quando o Senhor disse: volta e diga para o meu filho que eu ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, e eu lhe acrescentarei mais 15 anos de vida. Até então, Manassés não existia. Então foi nesse período, nesse acréscimo de 15 anos, que ele veio a nascer. E quando ele tinha 12 anos, ele então assume o trono, porque o pai dele faleceu, e ele assume o trono. E como eu disse para vocês, um homem que tinha tudo para ser um excelente rei, mas ele fez tudo o contrário do que o pai dele havia feito. Toda a limpeza que o pai havia feito, tirar da idolatria, os altos, né, os lugares de idolatria, os altares, o ídolo que constantemente, estavam levando para dentro do santuário. E então Ezequias fez essa limpeza. Quando Manassés assume o trono, ele começa a fazer tudo o contrário. Ele começa levando a idolatria para dentro do santuário. E a Bíblia vai dizer que ele fazia de tudo para afrontar a Deus. Fazia de tudo para provocar a ira de Deus. Queridos, eu costumo dizer que Manassés era o pior, foi o pior homem que a Bíblia pode nos narrar. O pior homem, né? Cometeu todo tipo de atrocidade que você possa imaginar. Um homem que fez derramar sangue, né? Que derramou sangue de muitas pessoas inocentes em Jerusalém. Um homem que passou a se envolver com bruxaria, com a feitiçaria. A Bíblia diz que ele era agoreiro. A Bíblia vai dizer que agoreiro, para você ter uma ideia, é alguém que profetiza só coisa ruim, só destruição, só desgraça, né? O agoreiro. E este homem tinha realmente o seu coração na malignidade. Era um homem perverso, né? E ele fazia tanta barbaridade, mas tanta barbaridade, que Deus, da sua bondade, da sua infinita misericórdia, enviava os profetas, enviava os seus servos para repreendê-lo, para trazê-lo de volta ao propósito. Mas o que ele fazia? Endurecia mais ainda o seu coração. Queridos, quando nós não escutamos a voz do amor, nós somos arrastados pela dor. Entenda isso. A Bíblia vai nos dizer que a Assíria invade Jerusalém e leva ele preso com ganchos para a Babilônia. Como o tema dessa ministração é o poder da humilhação, e como este homem, que para mim é o mais terrível dos nomes que a Bíblia destaca, porque é alguém que fez tanta maldade, mas quando ele foi levado para a Babilônia, a Bíblia vai dizer que ele fez o quê? Ele se humilhou.
Olha o poder da humilhação. Estava preso, né? Estava num lugar que ninguém gosta de estar, numa cadeia, numa prisão. Mas lá, ele se humilhou diante de Deus. Qual foi a oração que ele fez? Presta atenção. Ele disse assim, olha só, ele invocou o Deus dos pais dele. Ele não disse assim, meu Deus, me tire dessa situação. Não. Ele pede ao Deus dos pais dele. Queridos, que os nossos filhos, eles venham reconhecer que nós somos homens de Deus, pessoas de Deus. Mas mais do que isso, que a gente venha levá-los para que eles venham ter uma intimidade, um relacionamento tão grande com Deus, que eles não venham dizer, oh Deus da minha mãe, oh Deus do meu pai, tem misericórdia de mim, não. Mas que eles possam orar assim, meu Deus. Você está me entendendo? Isso vai falar de intimidade, relacionamento. Manassés não tinha relacionamento com Deus. Manassés não temia Deus, não respeitava as coisas de Deus. Mas na hora que veio a angústia, a aflição, o desespero, na hora que ele estava preso, ele então clama ao Senhor. Ele se humilha diante do Deus dos seus pais. E a Bíblia vai dizer que Deus tira ele daquela situação. E então ele volta para Jerusalém para reinar. Olha o poder que tem a humilhação. Entenda isso, queridos. Toda pessoa que tem um encontro com Jesus, toda pessoa que foi alcançada pela graça de Deus, quando alguém tem uma experiência com Deus, entrega a vida ao Senhor Jesus, essa pessoa, ela precisa mostrar frutos dignos de arrependimento. Porque se você se converteu, mas você continua dando legalidade ao inimigo, você não está agradando ao Senhor. A gente precisa fazer o que? Uma limpeza na nossa vida, sabe? Na nossa casa. Tem algo que afronta a Deus que está dentro da nossa casa? Tem algo que está afrontando a presença de Deus da minha vida, da sua vida? Precisamos abrir mão. Precisamos jogar fora. Foi isso que Manassés fez. Ele foi visitado pelo Senhor. Deus tira ele daquele calabouço e o leva novamente a Jerusalém. E o que esse homem fez? Ele então decidiu fazer uma faxina. Ele limpou o templo. Ele limpou os lugares onde tinha idolatria. Ele então joga tudo aquilo fora. E agora é uma nova vida. E ele então ordena que todo Judá sirva ao Deus de Israel. Sirva ao Senhor. Ei, queridos, é hora da gente avaliar a nossa vida. O que está na minha vida, o que tem na sua vida, que está afrontando a Deus. Ou na minha casa, na sua casa, é hora da gente fazer uma faxina e jogar tudo isso fora e dizer, Senhor, tu és bem-vindo na minha casa, tu és bem-vindo na minha vida. Quem está entendendo diz amém. Amém. Então diga assim, há um poder tremendo. Há um poder tremendo. Na humilhação. Na humilhação. Foi lido aqui pela irmã Janete, né? Segundo Crônicas 7,14, se o meu povo se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Então quando há humilhação, há uma visitação de Deus. Quando há uma humilhação, nós atraímos os olhos do Senhor. Mas se você bater no seu coração, se você for uma pessoa orgulhosa, se você for aquela pessoa, sabe, resistente ali à voz de Deus, Deus está falando, e você não está dando ouvido, pode ter certeza, querido, que você não vai receber nada da parte de Deus. Deus, ele abomina o soberbo, o orgulhoso, aquele que se acha alguma coisa, mas aquele que se coloca em posição de humildade. Esse alcança a graça de Deus. Por favor. Amém ou amém? Amém. O filho pródigo, ele errou. Né? Lucas 15 vai falar sobre isso. Ele decide sair da casa dos pais, pedir ali, né, a sua herança antecipadamente, como que desejando a morte do pai. E ele então vai e gasta absolutamente os prazeres que a vida lhe proporcionou. E então chegou um momento que não tinha nada para comer. E alguém disse, vai cuidar dos porcos. E ele foi cuidar de porcos. Alguém que foi criado num ambiente de amor, né, de aceitação, de prosperidade.
E agora está à vontade até de comer as bolotas dos porcos. Mas aí a Bíblia diz, caindo em si, ele disse, voltarei para a casa do meu pai. E direi, pai, eu pequei contra os céus e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Me receba apenas como um empregado. E assim ele volta para a casa do pai. Mas a atitude do pai era estar o quê? Sempre ali olhando o caminho que o filho tinha ido embora. Porque o pai tinha aquela convicção, um dia meu filho vai voltar para casa. E quando o pai avista, sabe, o filho, ele, imagina, estava vestido como um escravo, né? Quem sabe cheirando a chiqueiro, né? Pés descalços, farrapo, né? Todo sujo, podemos imaginar assim. Mas o pai corre ao encontro dele. Essa é a postura do Pai Eterno. Quando alguém se humilha no seu coração e decide voltar para a presença de Deus, o Pai vai ao encontro. Você está indo na direção de Deus e Deus está correndo na sua direção. O Pai o abraça e você pode imaginar a cena. Mas Pai, eu pequei contra os céus. Ei, traz um anel aí para ele. Mas Pai, eu pequei contra os céus. Ei, traz uma veste nova. Mas Pai, eu pequei contra os céus e perante ti não sou digno de ser chamado teu filho. Ei, traz aí as sandálias, né? Então, trouxeram ali sandálias, anel e uma veste nova. Uma veste nova. E houve festa, houve uma celebração, né? E o pai disse, esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E que eles vão poder na humilhação. Sempre que você se humilhar, você vai ser exaltado pela presença do Eterno. Amém? Amém. Glória a Deus. Tiago, capítulo 4, versículo de número 10, vai nos dizer assim. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Olha o que diz 1 Pedro 5, 6. 1 Pedro 5, versículo 6. Portanto, humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele a seu tempo vos exalte. Não existe exaltação sem humilhação. É necessário eu reconhecer minhas falhas. É necessário reconhecer que eu sou pecador. É necessário eu me colocar diante de Deus. Não como aquele fariseu que dizia assim, olha, eu sou melhor, Senhor, do que esses pecadores que estão aqui, né? Olha, Senhor, eu dou o dízimo. Olha, Senhor, eu jejuo 2 vezes por semana, enquanto o publicano diz assim, tem misericórdia de mim, Senhor. Aí Jesus disse, quem voltou justificado para casa? É aquele que reconheceu, estava se humilhando diante de Deus, pedindo perdão pelos seus pecados. Amém? Então, queridos, nunca esqueça disso. Há um poder tremendo na humilhação. Isaías 57, versículo de número 15. Isaías 57, 15. Diz assim: porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é Santo. Habito no lugar alto e santo, também com contrito e humilde de espírito, para vivificar o espírito dos humildes e o coração dos contritos. Observe, aquele que habita no alto, aquele que é grande, aquele que é santo, mas ele também habita com o humilde. Com aquele que tem seu coração, sabe, em humilhação, em quebrantamento. Deus habita num lugar alto, nos céus, mas Ele também habita com aquele que tem um coração quebrantado diante dEle. Amém. Vamos nos humilhar diante de Deus? Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Quer atrair a atenção de Deus? Quebranta o teu coração. Se humilhe diante dEle. Fique sobre os seus pés. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Põe a mão no seu coração. Faça uma oração neste momento. Faça uma oração. Se humilhe diante do Senhor. O que você tem feito que tem desagradado a Deus? Qual o caminho que você tem trilhado que está afrontando a Deus?
Então é momento de você reconhecer suas falhas, suas faltas. É momento de você se arrepender dos seus erros, dos seus pecados. Mas eu quero dizer para você, queridos, nós temos o maior exemplo de humildade, que é o Senhor Jesus. Esse Jesus lindo, maravilhoso, que abriu mão da sua glória, que veio a essa terra, se fez homem, e se humilhou, e morreu, sabe, na pior morte que existia, que foi a morte de cruz. Mas esse Jesus tão lindo, tão maravilhoso, ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou o quê? Manso, e o quê? E humilde, e encontrareis descanso para as vossas almas. O Filho de Deus, com atitude tão nobre, de humildade, simplicidade, nos amou tanto, deixou um exemplo para nós seguirmos este exemplo, para termos um coração humilde, um coração quebrantado diante do Senhor. Pai, no nome de Jesus, abençoe os teus filhos, visite eles nesta hora, Pai. Renove, Senhor, as suas forças. Olhe, Senhor, para este coração quebrantado, porque a tua palavra diz que o Senhor não rejeita um coração quebrantado e contrito. Então, meu Deus, eu te peço, renove as forças dessa mulher, deste homem, em o nome de Jesus. Pai, que cada um aqui possa voltar justificado para a sua casa, que cada um aqui, Senhor, possa voltar renovado para a sua família, no nome do Senhor Jesus, e que a graça de Deus nos envolva todos os dias, e que possamos sempre termos um coração quebrantado, humilde, diante da tua presença, meu Deus, no nome do Senhor Jesus. Diga amém. Amém. E aplauda bem forte ao Senhor.